Amém, amados. Vamos retomar aqui a reunião. Eu peço aos irmãos que estão lá fora, aos irmãos que estão aqui embaixo no subsolo, nos ajude dando um silêncio e também vindo para o salão de reunião. Amém? Bom, eu conversei ali com o Luiz, ele 1, 2, 3, som. Ok? Estou sentindo. Eu estou ouvindo minha própria voz, Éder. Mas tudo bem. Eu conversei ali. Tudo bem. Olha só, eu conversei com o Luiz. Ele conversou para que a gente pudesse deixar 5 minutos, tá bom? Então aí você vai ter mais 2 minutos de bonificação, com autorização do Luiz e Djalma, para poder a gente poder compartilhar. Claro que não quer dizer que você vai usar todo. Agora você não pode usar mais que isso, tá bom? Nós pedimos que os irmãos que estão no subsolo, se tiver alguém, ou lá fora, pudéssemos ajudar entrando. E nós vamos conversar aqui sobre compartilhar, né, ter comunhão, sobre aqueles dias que nós tivemos de conferência e também pós-conferência, tá bom? Está aberto o tempo, quem tiver um aviso, vem e me entrega. Paz do Senhor. Paz, amados. O som tá bom. Deus é bom. No primeiro dia em que nós estávamos juntos, para dentro do nome do nosso Senhor, eu pude ver o agir do Espírito Santo através do nosso irmão Mac, em que ele falava a respeito da vida de José, e que todas as coisas que aconteceu na vida de José, alguns irmãos falam que teve partes boas e partes ruins, mas eu creio que todas foram boas, porque muitas vezes a gente não entende o plano do nosso Deus, e às vezes a gente reclama, murmura, mas não sabemos nós o agir dele. Tem aquela parte que José, ele é o que? É invejado, quase seria morto, porém, entre eles resolveram que vender José seria a melhor coisa. Assim fez. Mas tem ainda mais. Com toda a vida que José passou até ser governador do Egito, o Senhor tinha um plano que, através dele, para levar os irmãos dele ao pleno conhecimento do arrependimento, para com que os irmãos dele se arrependessem de tudo o que fez com ele, e não mais fizesse com outro irmão. E semelhantemente foi a vida do Senhor, semelhante à vida de José,
porque o Senhor ele foi enviado a essa terra, curou, fez milagres, e sim ele foi crucificado. Nesse meio tempo, há 25 minutos e meio, o Espírito Santo dá uma parada no nosso irmão Mac, e ele cita que muitas coisas acontecem no nosso meio por causa da falta de perdão uns com os outros. Aquilo não foi em vão. Se todos que estavam lá viram, perceberam que aquilo não foi em vão. Se o Senhor, que sendo Ele Deus, Ele perdoou todos os nossos pecados, José, com tudo que ele passou, sofreu, ele perdoou os irmãos. E por que nós não podemos perdoar muitas vezes a ofensinha que um irmão faz a nós? Muitas vezes o irmão não quer ofender, mas aí acaba assim ofendendo, e passa dias, passa meses, muitas vezes anos, e o irmão ainda está com aquela mágoa. Já perdoei, mas tem mais. Esse mais não deve existir. Cabe a nós, se nós somos seguidores e imitadores dele, fazer igual a ele, passar por cima de todas as barreiras e perdoar os nossos irmãos. O que eu entendi desse meio tempo em que o irmão Mac ministrou, que muitas coisas ruins acontecem em nosso meio, é por causa da falta de perdão. Muitas vezes a gente fala que amamos os nossos irmãos, abraçamos, beijamos, mas que falemos com espírito e verdade. Amamos os nossos irmãos no amor verdadeiro de Cristo Jesus. Se for pelo nosso próprio, ele é imundo. E sendo que existe um peixinho que chama baiacu, muitas vezes qualquer ofensazinha que fizemos ou pisamos no calo dos nossos irmãos, muitas vezes ou a gente ou o irmão incha por besteira, e muitas vezes esse peixinho ele incha que a ponto de ele não desinchar mais. Então esse peixinho ele morre muitas vezes porque alguém toca nele, ele incha, e aquilo ali para ele já bastou. Destruímos esse peixe de nós, que esse peixe nas nossas vidas não venham existir, que nós perdoemos uns aos outros. Foi isso que eu entendi através do irmão Mac sobre a passagem de José. Amém, irmãos, paz. Graça e paz. Amém, meu irmão. Eu não pude estar em todas as reuniões do irmão Mac, do irmão Gerson, mas os momentos das reuniões que eu pude estar, ganhei pequenas coisas que fizeram diferença em minha vida. Há um tempo atrás da conferência, o irmão trouxe uma palavra aqui ministrada por Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo fala de Cristo e não apresenta outra coisa a não ser a vida de Cristo em nossas vidas. Parece que está desconexa, né? A mensagem do nosso irmão antes da conferência. E na sexta-feira, no período chamada Semana Santa, o irmão Mac chega com o irmão Léo e toca nesse assunto da vida de Espírito Santo. Ele começa falando, ele leu um texto em Lucas, não consigo lembrar o versículo: cingido esteja os vossos lombos e acesa as vossas candeias. O irmão esmiuçou nesse texto, que falando de, tocou até em moda, falou de moda, mas o nosso lombo tem que estar vestido da roupa do Senhor, e é de dentro para fora. Enchei-vos do Espírito.
o Senhor está nos chamando a atenção. Mesmo antes da conferência, Ele tem repetido as mensagens de forma diferente, de forma nova. E mais tarde, o irmão Gerson leu Ezequiel, foi o livro de Ezequiel, falando das visões. E eu não compreendi ainda aquilo. Já li muitas vezes, procurava entender. E ele tocou no assunto de que os seres viventes se moviam porque tinham as rodas, e a vida dos seres viventes estava naquelas rodas. A vida do Espírito. Falando também dos 4 evangelhos, que isso está envolvido. E nos apresenta também a vida do nosso Senhor. Aí ficou uma pergunta aí. Por que o Espírito Santo está repetindo a mesma mensagem de forma diferente para nós? Para nos chamar a atenção, meus irmãos. Para nos voltarmos para o nosso Senhor, para nos preocuparmos em estarmos gastando tempo com a palavra, nos preocuparmos em estar nas reuniões. Porque quando você acha que você ainda está aceso, você apaga. Uma vez o irmão falou, quando você para, você pensa que você parou, não, você desceu. E é uma coisa que toma você, que você não consegue mais voltar. Então, isso ganhou a minha vida, que o Espírito Santo ele está misturando as mensagens de um, de outro, mas está falando a mesma coisa para nós. Vamos voltar a atenção ao Senhor. E se tivermos que nos arrepender e voltar a continuar a caminhar, meus irmãos. Porque não tem outro caminho. Pedro falou, né? Para onde nós iremos se só tu tem as palavras de vida eterna? Amém, meus irmãos. Como o irmão falou, tiveram muitos momentos, né, que o Senhor nos trouxe palavras bem específicas. E ao começar com a chegada de Gerson, né, aquele assunto daqueles níveis de consciência, nós precisamos da ajuda do Senhor para ver esse assunto, os níveis de consciência na nossa vida. E também no que Mac compartilhava na conferência, ele falou uns assuntos com respeito à vida vitoriosa em Cristo, a simplicidade. Às vezes nós nos pegamos, às vezes gostamos muito de panorâmica, gostamos muito de ver todo o assunto, isso é muito bom, mas um vencedor, ele vive a vida um dia de cada vez. E às vezes nós nos pegamos com isso, nós gostamos de ver toda a panorâmica, aquele irmão, aquele outro, muito bom, vida preciosa, viveu. Nós testificamos que venceu, tantos na história foram tão preciosos, mas só que esses preciosos se preocupavam com um dia de cada vez. Ao iniciar o dia, como que seria aquele dia, colocar diante do Senhor, ver os assuntos, buscar a direção do Senhor, depender do Senhor, andar no Espírito a cada dia. E ao final de cada dia ir diante do Senhor e ver como foi vivido aquele dia, para no próximo dia aprender mais um pouco. E às vezes a gente quer muita coisa e a gente esquece que nós temos 24 horas, um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. E Gerson, quando ele colocou aquele assunto dos 4 seres, das rodas, os olhos nas rodas, e me lembrei da questão da multiforme graça de Deus. Mas às vezes a gente quer reduzir essa multiforme graça na nossa caixinha, na nossa perspectiva. E aí não dá, irmãos. A igreja é ampla, tem muitos irmãos, é multiforme graça. Cada irmão tem uma expressão de graça diferente. E se eu não aceitar, às vezes nós dizemos, nós gostamos da multiforme graça de Deus, é da minha perspectiva. Se o irmão pensa diferente, ele vê diferente, ele tem aquela característica de Cristo que é evidenciado na sua vida de forma diferente. Aí a gente vai com os 2 olhos, com os 2 dedos para furar o olho do irmão.
Ou como diz lá, tem vários olhos naquela roda, e às vezes, não, esse olho aí está muito grande, vamos diminuir. Eu gosto daquele olho ali que vê poucas coisas, mas resumindo, parafraseando o que eu queria dizer, é que nós precisamos, às vezes nós falamos do corpo de Cristo, de realidade, mas nós precisamos evidências dessas coisas. Se é corpo de Cristo, eu digo que eu vi o corpo de Cristo, eu quero andar com todos, então eu preciso deixar que haja expressão de Cristo na vida de cada um e, acima de tudo, reconhecer essas expressões da multiforme graça de Deus. Amém, irmãos? Graça e paz, irmãos. Eu tive a mesma impressão que o irmão Éder aqui estava falando, que há algum tempo atrás os irmãos vêm falando, né, sobre o ministério do Espírito Santo, sobre algumas coisas que o Senhor tem falado aqui, para mim foram se complementando lá na conferência. Eu só assisti a conferência na sexta-feira, porque no sábado eu fui trabalhar. Domingo, quando eu cheguei, eu fui para o serviço de criança, então eu só peguei a reunião de sexta de manhã, e sábado à noite eu não peguei toda. Mas o que o Senhor me colocou aqui, com relação ao que o irmão Mac falou, o que me chamou a atenção foi em relação a que muitos creem, né, que o Senhor vai ter o seu arrebatamento uns confiam que são de 3 levas, né, outro de 2, outro acha que é uma só, mas o que o irmão nos chamou a atenção, não importa se na primeira, na segunda ou na terceira leva que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, o importante é que estejamos prontos, né? Que o nosso coração esteja realmente ligado a Ele. E também quando o irmão falou daquelas rodas, o que ficou impresso no meu coração é que aquelas rodas têm que ser nós, né? O Senhor não achou o seu testemunho, pôde usar Davi, pôde usar vários irmãos, o Senhor também quer nos usar. Então nós temos que estar tão ligados a Ele, que Ele possa nos mover, né, para onde Ele quiser, que o nosso coração, todo o nosso desejo, toda a nossa atenção esteja voltada para Ele. E ainda veio complementar outra coisa, quando a irmã Estela estava compartilhando sobre a vida de Enoque, que eu estava lendo, e uma vez eu perguntei, a gente tendo comunhão com a irmã no trabalho, aí eu perguntei à irmã, que lindo, né? A vida de Enoque, que tem uma vida assim que, de repente, o Senhor arrebatou e Enoque sumiu, não foi mais encontrado. Aí a irmã falou para mim assim, eu não quero ter a vida de Enoque não, porque eu não quero ser arrebatada agora, porque eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho meus filhos pequenos para criar. E quando a irmã Estela falou aqui, Enoque tinha família, tinha mulher, tinha filhos, e ele teve uma vida completamente voltada para o Senhor. Então o Senhor nos leva a crer que podemos sim, tendo filho, tendo marido, tendo esposa, nossa vida tem que estar ligada com o Senhor, de tal forma que estar com o Senhor é melhor, né? Então, isso ganhou muito meu coração com relação a estar com o Senhor, a viver no Espírito, a não se preocupar muito com as coisas aqui do mundo, porque tudo o Senhor conduz, tudo não está sujeito aos pés do Senhor. Então, nós temos que estar sujeitos totalmente a Ele, como essas rodas, que Ele possa nos mover de acordo com a vontade dEle. Paz, irmãos. Eu queria enfatizar o que os irmãos falaram. Realmente, o Espírito ele tem falado a nós esses dias. E se os irmãos repararem, as palavras que foram pregadas foram muito específicas para a nossa Assembleia. O irmão Dulce estava falando isso lá na nossa reunião caseira. Eu estava com a mesma coisa no coração e isso me alertou. Por exemplo, irmãos, quanto de nós temos pedido discernimento ao Senhor e não entendido por que certas coisas têm acontecido?
E aí nessa conferência o Senhor, ele, através dos irmãos levados pelo Espírito, o Senhor dá palavras específicas mostrando o porquê. Por exemplo, nós não temos discernimento e Mac fala assim, irmãos, o discernimento, aliás, Gerson fala assim, irmãos, o discernimento, ele só vem com a vida que caminha com o Senhor. Ele não é um poder mágico. Que coisa, né? Então, irmãos, por exemplo, a gente tem tantos problemas e a gente fica, Senhor, o que está acontecendo no nosso meio? Essas coisas estão erradas. Aí levanta um irmão, para o irmão Gerson, ele levanta e fala assim, irmãos, nos momentos de treva da igreja, o Senhor precisa levantar a palavra profética. E talvez, irmãos, o Senhor tenha levantado profetas no nosso meio e a gente não esteja aceitando. Que coisa, não? Por exemplo, não é tão interessante quando o irmão levanta e fala assim, que para que haja a entrada do Senhor na porta do Oriente, não pode ter ídolo no nosso meio, não pode ter ídolo na frente da porta. Ele falou uma frase que me chamou muita atenção, ele falou assim, irmãos, quando nós focamos e amamos e só queremos um ministério, é como se nós colocássemos um ídolo na porta do Oriente e o Senhor não pode entrar. Perigoso, irmãos, muito perigoso. As palavras, elas foram específicas e cheias de vida, graças a Deus. Também ganhei muito sobre o assunto da consciência, o Senhor falou muito ao meu coração. Interessante que uma boa consciência, ela é essencial para a vida cristã. Muitos irmãos, eles não avançam porque não têm uma boa consciência para com o Senhor. Mas ele falou uma coisa extremamente interessante. Irmãos, a boa consciência em si, ela não é sinônimo de justificação. Porque a gente pode estar sinceramente errado. Que coisa. E aí ele fala sobre as outras consciências. E eu não vou falar as ruins, mas ele falou que, por exemplo, tem a consciência imersa no Espírito. Glória a Deus. Porque melhor do que ter apenas uma boa consciência, nós podemos ter uma consciência imersa no Espírito, que pode nos guiar a vivermos uma vida adequada diante do Senhor. E outra coisa, também temos a consciência que ela se deixa ser medida pelos irmãos ao nosso redor. Que coisa interessante. Porque às vezes nós temos uma consciência de certa coisa, está certo, mas os irmãos ao nosso redor estão falando, irmão, cuidado com esse assunto. Então a gente se deixa a consciência ser julgada, a nossa consciência julgada pelo Espírito na vida dos irmãos. Então, o que eu fiquei pensando foi, é melhor ter uma consciência no Espírito e perto dos irmãos do que ter apenas uma boa consciência. Isso foi muito rico, irmãos. E uma coisa também que Gerson falou que me encheu muito o coração. Ele falou o seguinte, a vida e o conhecimento, existe uma grande distância entre os dois. Não é porque você tem muito conhecimento que você tem vida. Ele falou, a vida do Senhor, ela é alcançada por homens e mulheres que caminham com Ele. Isso não é maravilhoso, irmãos? É rico demais. Porque Mac falou uma coisa que tocou também o nosso coração. As palavras são muito misturadas, às vezes fica até difícil lembrar quem falou o quê. Mas ele falou uma coisa também extremamente interessante, que me chamou muita atenção. Como é que uma mãe sabe, um filho, aliás, sabe que é a voz da sua mãe? Como é que a mãe sabe que é o seu filho chorando? Não existe muita matemática, física, química envolvida. É tempo gasto com o Senhor. E nesses dias, quanto nós precisamos gastar tempo com o nosso Deus? Isso foi o que realmente ganhou e capturou meu coração, dentre tantas coisas, mas tem muitos outros irmãos para falar. Somos homens. Amém. Pais e irmãos, dois pontos me chamaram bastante atenção no período de conferência. Um colocado por nosso irmão Gerson e outro por nosso irmão Mac. O ponto que me chamou bastante atenção do nosso irmão Mac foi quando ele tocou na questão dos vencedores. E aí ele fala que
há possibilidade de cada um de nós sermos vencedores. E ele também toca em relação ele chega a dizer assim: irmãos, nós não somos vencedores por causa da quantidade de conferências que nós frequentamos, não é os cultos, não é a quantidade de obras que nós produzimos, mas nós, e aí ele lê o texto de Apocalipse, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Depois ele lê Romanos: e em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, a mensagem que o nosso irmão, pelo Espírito, está trazendo para nós é essa: se você acha que você vai alcançar alguma coisa do nosso Senhor por ser merecedor, então nós procedemos errado, porque está escrito: quem me deu primeiro para que depois eu possa retribuir. Então não podemos viver dessa maneira com o Senhor. Tem serviço ali, vou fazer aqui, vou reunir ali, vou fazer isso aqui, juntando isso tudo para depois ir no nosso coração. Às vezes isso está até guardado como uma moeda de troca, como se nós quiséssemos apresentar ao Senhor: aqui, Senhor, eu fiz isso tudo, agora me dê o que eu mereço. Mas não, irmãos, somos vencedores em Cristo e vencedores por causa do sangue de Cristo. E no ponto que o irmão Jéssica colocou, que me chamou a atenção, foi exatamente na parte das rodas, onde eram 4 rodas com muitos olhos, os seres, cada um com um rosto diferente. E o nosso irmão as comparou com os 4 evangelhos, né? Ou seja, 4 irmãos escreveram aqueles evangelhos, mas cada um de sua perspectiva, do seu ponto de vista, e ainda assim caminhavam juntos. Então, por isso o nosso irmão ressaltou a importância, e aí o irmão Gerson colocou na primeira reunião dele aqui conosco, a importância da consciência do corpo de Cristo. Porque se perguntar a qualquer um de nós, bem, a igreja 1, nós abrimos a palavra e mostramos, mas a igreja 1, eu creio assim. Se perguntar, nós somos um, irmãos, mas ainda assim nós precisamos ter cuidados com pequenas coisas ocultas em nosso coração, e às vezes coisas que até o próprio Satanás ele quer incitar em nosso coração, porque nós nos reunimos assim, irmãos de outras localidades se reúnem daquela maneira, mas é interessante Apocalipse quando o Senhor diz que ele estava passeando no meio dos candeeiros que representavam as 7 igrejas da Ásia. Então, aquilo que é a igreja de Cristo, o Senhor está no meio dela, e também diz que o Senhor cuida de sua igreja e alimenta a sua igreja, de modo que tudo aquilo que é a igreja do Senhor, cada uma delas em suas localidades, né, cada uma delas recebe uma porção do Senhor diária. Então, o irmão ressaltou essa importância. Ministérios diferentes, perspectivas de Cristo diferentes, mas todos devem caminhar juntos. Então, isso foi o que o nosso irmão colocou, e foi o ponto que me chamou a atenção, né? Essa vida de unidade, apesar de pontos de vista diferentes. Mas amém. Paz do Senhor, irmãos. Essa conferência foi um grande presente de Deus para mim, porque se eu pudesse definir a palavra de irmão Mac, seria uma exortação a sermos vencedores. Eu não acreditava mais que eu pudesse reinar, e podemos reinar com o Senhor. Isso é um presente maravilhoso. Entender que o reino não é por merecimento, e sim pelo sangue do Cordeiro, foi um presente perfeito do Senhor, maravilhoso mesmo.
quando o nosso irmão fala que sermos fiéis ao Senhor, aquilo que Ele tem nos dado, na realidade que Ele tem nos dado. Nós não precisamos elocubrar muito, criar enormes obstáculos, sendo que Ele nos chama a ser fiel na simplicidade devidas a Cristo. Então, podemos ser fiel na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lar, e isso é maravilhoso. E para esse processo, temos a cruz, que é a nossa grande amiga. Isso foi maravilhoso. Outro questionamento muito precioso para mim foi quando ele falou assim: muitas vezes a gente coloca, né? Ai, Senhor, eu preciso consertar a minha vida porque o Senhor vai voltar. Se o Senhor não voltar hoje, você vai continuar amando o Senhor? Se o Senhor demorar 15 anos, 500 anos, seremos os filhos que amaremos o nosso amado, independente de quando ele venha? Isso foi muito tremendo para mim. E isso também fez um link com a palavra que a irmã Estela trouxe para nós, porque quando ele fala de amar o Senhor, independente de qualquer circunstância, a gente lembra da vida de Enoque. E eu nunca tinha observado essa questão da vida de Enoque, que Enoque tinha família, tinha filhos. E ela fala assim, independente da esposa, dos filhos, Enoque caminhou com Deus, numa geração que antecedeu a Sodoma e Gomorra. Isso é maravilhoso, saber que seu caminhar com o Senhor independe das circunstâncias físicas, de tempo, né, de espaço. Então, foi maravilhoso, né, quando ele fala assim, que Pedro questiona o Senhor sobre o outro, e o Senhor fala assim: quanto a ti, segue-me. O que te importa o outro? Quantas vezes a gente justifica a nossa vida com o Senhor? Ai, Senhor, porque é o meu marido. Ai, Senhor, porque é o irmão. Quanto a ti, o que te importa? Segue-me. Isso foi tremendo. Falando só um pouquinho do que Gerson falou, eu ganhei muito quando ele fala assim: cristianismo não é um caminho de manipulação, e sim de realidade. Unidade e diversidade precisam caminhar juntos. Que o Senhor nos ajude a nos respeitar e nos amar, respeitando essa pluralidade que o Senhor nos deu, maravilhosa, e seguindo para Ele. Amém. Paz, irmãos, eu não lembro quem foi que falou, mas eu botei a data, que foi 30/3, acho que foi de noite. Cada uma das preocupações em nossas vidas, o Senhor tem um propósito. O Senhor quer trabalhar em nós dia após dia. E, quando a gente tem aquela preocupação, a pior que seja, a gente tem que colocar diante do Senhor. E é isso. Eita, desculpa. Uma coisa que eu ganhei na conferência não, foi quando o Mac falou aqui pra gente. Ele falou da vida de Samuel, que Samuel foi um jovem que desde criança ele cresceu num lugar bom, que foi lá no templo, né? Mas que as circunstâncias eram ruins por causa dos filhos de Eli. E aí, trazendo para nós, ele disse assim, que às vezes a gente fica dando desculpa para o Senhor, dizendo que é difícil buscar Ele por causa dos nossos problemas, nossa vida, mas que nós temos a possibilidade de buscar o Senhor, sim, independente dos nossos problemas, porque nós temos que confiar nele e Ele é nosso ajudador fiel. Amém. Tá bom assim? Tá. Paz, irmãos, a conferência foi toda essa semana, né, que os irmãos estiveram com a gente, foi muito, a gente ganhou muito, mas o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos não seria mais algo que foi falado na conferência, mas sim durante a semana que eles estiveram falando aqui.
na terça-feira pela noite, o irmão Gerson esteve com os jovens pela noite, e eu já falei pela noite, né? E aí ele começou a falar um pouco sobre a vida dele, tudo, contou seu testemunho, falou de como é que ele se converteu, de milagres que ele acabou operando, que o Senhor permitiu ele operar, coisas lindas. E depois abriu um período para poder fazer perguntas, ou para que os jovens pudessem escrever perguntas num papelzinho e entregasse para ele, que ele iria responder. E então, uma das coisas, a minha pergunta mesmo, que ele acabou respondendo, que foi muito interessante, que ele disse, com o testemunho que ele contou, de milagres que ele acabou fazendo, a gente às vezes fica pensando, caramba, por que a gente não, porque o Senhor não usa a gente para operar algum milagre? Por exemplo, se tem uma pessoa cega na rua, será que o Senhor vai me dar capacidade para poder curar essa pessoa, fazer ela ver? Do nada, tipo, cego, pode ver, em nome de Jesus. Às vezes a gente até nem acredita que a gente pode fazer isso, ou que o Senhor pode nos permitir fazer isso. Então, como a gente conseguir perceber que o Senhor quer que a gente opere esse milagre, e como perceber que a gente realmente acredita que esse milagre pode ser feito através das nossas mãos, através do Senhor. E o que o irmão Gerson falou foi muito interessante. Por que a gente deve procurar, primeiramente, milagres tão grandiosos e evidentes, se nem para as pequenas coisas, as coisas do dia a dia, a gente não busca os milagres do Senhor? Então, a gente deve, primeiramente, começar do pouco, que já é muito, de sempre quando tem alguma dificuldade na nossa vida, em alguma situação do nosso pessoal mesmo, seja no trabalho, seja na escola, faculdade, e pedir, caramba, Senhor, me ajuda nisso aqui, opera um milagre nessa situação, não estou entendendo esse assunto, esse relatório que eu tenho que fazer, eu não estou conseguindo, opera esse milagre em minha vida, e perceber quando o Senhor realizar essa oração que a gente fez. Percebendo esses pequenos milagres que o Senhor for fazendo em nossa vida, e ficar atento à voz dele, que ele vai começando a dar um passo de cada vez no nosso degrau da fé, para poder, mais para frente, o Senhor nos usar para coisas maiores, mas, claro, não tendo em vista esse objetivo, tipo, eu só quero acreditar nesses milagrezinhos para poder fazer os milagres grandes, até porque isso é encher o ego, né? Então, devemos estar, como é que eu posso dizer, nos contentar com o pouco que já é muito do Senhor, que aí ele vai naturalmente aumentando o nível dele e nós mesmos diminuindo cada vez mais. E é isso que é o essencial da gente aprender. Amém. A paz, irmãos. Eu estou com o meu coração batendo forte. Eu já imagino, minha filha. Gente. Vamos lá, né? Primeiramente, eu quero pedir perdão, em nome de Jesus. Eu quero pedir perdão aos irmãos, assim, os irmãos do serviço, todos os irmãos que estavam envolvidos em serviço, porque desde aqui, até antes de ir para a conferência, eu fui procurada por alguns irmãos, algumas irmãs, assim, para estar ajudando lá no serviço em algumas coisas, irmãs. E eu fui com meu coração preparado, né, achando né, que eu estava realmente pronto assim, juntamente com os irmãos, servir, porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós, né? Mas sabe lá que eu fiquei muito ruim, o ar-condicionado me castigou muito, eu fiquei assim, praticamente quase boa parte do dia deitada. E eu dou graças a Deus também pelas irmãs futuqueiras, né, que o Senhor usava para ir lá, Edna levante, Edna reanime, mas não conseguia mesmo, a cabeça ficou muito pesada, o corpo ficou horrível, meu corpo. Eu só conseguia levantar à noite assim, e eu peguei muito pouca coisa. Então eu quero pedir perdão assim a Gilma, eu quero pedir perdão a Nete, as irmãs mesmo, de coração, porque eu não pude servir como eu queria servir. Viu, irmãs? E uma coisa assim, só duas pequenas coisas que eu ganhei, que eu
Algumas coisas eu ganhei, mas teve uma coisa necessária assim, que eu achei importante, assim, um ponto importante, que o Senhor, pelo menos foi um sentimento que eu creio que o Espírito Santo colocou em meu coração, quando o irmão, creio que foi o irmão Mac, falou que a liderança do reino de Deus, ela é baseada no caráter, né? Poxa, eu disse assim, poxa, é muita responsabilidade, né? Então, o sentimento que o Senhor colocou em meu coração é que nós devemos realmente estar sempre orando pelos homens dons, né? Pelos irmãos que o Senhor levanta para falar a palavra, seja os irmãos aqui em Salvador, seja os irmãos fora de Salvador. São homens assim, que aos nossos olhos, com todo respeito, a gente deve ver como monstros do Senhor. Porque um homem desmembrar uma palavra, começar falando coisas assim, banais, assim, a gente acha que é banal, é um assuntozinho, daqui a pouco chega um assunto assim que toma toda a igreja, que o ambiente fica assim, tão gostoso quando a gente está ouvindo a palavra, né, ministrada pelos irmãos. Então, é uma responsabilidade muito grande essa questão da liderança, que a gente tem que estar sempre realmente orando pelos irmãos, não orando por obrigação, mas pedir ao Senhor que dê esse gosto no nosso coração de estar orando pela liderança da igreja. E os irmãos de apoio também, certo? Todos os irmãos que o Senhor usa, certo? E um ponto assim que falou ao meu coração foi acerca do ministério de João. Quando o irmão falou que o ministério de João é o nosso ministério. Achei precioso. E dois pontos assim na questão do ministério de João, foi quando foi quando a mãe de Tiago e João, né, procurou o Senhor e falou para o Senhor que desejava que os filhos dela estivessem assentados, né, à direita do Senhor, né, naquele dia. Aí o Senhor disse para ela que isso não competia a eles. Se eles poderiam beber do mesmo cálice que ele podia beber. Eles disseram que podiam, né? Na realidade, esse assunto eu achei assim precioso. Eu mesmo não tenho essa condição, mas eu teria que desossar um boi todo para chegar à realidade e dar aos irmãos o que eu penso. Mas eu achei precioso assim o fato de João. João foi capturado a partir daí dessa situação. O Senhor capturou o coração de João nessa situação. E quando o Senhor juntou os discípulos, né, para fazer a última ceia, o irmão falou lá que certamente Pedro chegou assim no ouvido de João, que estava encostado no peito do Senhor, porque ele estava sempre próximo do Senhor João. Então, Pedro chegou no ouvido do Senhor e falou, João, fala aí para mim, quem é o traidor? O Senhor falou para você quem é o traidor, né? Então, isso realmente chamou a minha atenção. E João perguntou para o Senhor, quem é o traidor? E eu achei precioso nesse momento quando o irmão falou que o Senhor confiava tanto em João, que ele confessou para João quem era o traidor. E João, simplesmente, o Senhor disse assim, o traidor é aquele que mete comigo a mão na cumbuca. João viu realmente que era Judas Iscariote, mas João não teve nenhuma reação. Então, a partir daí, o João já teve seu coração, já estava capturado pelo Senhor, né? Então, o que essa situação fala aos nossos corações? Que o Senhor tem diversidade de servos ao redor dele, e cada um deles, o Senhor conhece a personalidade, o Senhor conhece a maneira de ser, a maneira de falar. Amém, irmãos? É isso que eu quis fazer. Os dois pontos de bonificação. Ela ficou dando risada aqui. Paz de Cristo, irmãos. Essa conferência campou comigo, porque eu saí de lá com febre, gripado, mas valeu a pena, irmãos, estar lá nessa conferência. E o que me tocou muito foi Gerson, ele falou riqueza na diversidade 1, que foi na sexta-feira à noite, e riqueza na diversidade 2, que foi no sábado. E ele insistiu nesse aspecto, e Vinícius falou uma coisa importante aqui, porque eu queria pontuar que Vinícius colocou, que a palavra da conferência foi para nós. E inclusive ele colocou assim, bom,
nós dizemos que somos um, não é? Como Jefferson falou. Nós dizemos que somos um com os irmãos que são adventistas, assembleanos, batistas, presbiterianos. Mas às vezes, irmãos, tem alguma coisinha no nosso coração que nos impede a comunhão. Claro que a gente não pode caminhar em tudo o que os irmãos creem. Isso é óbvio. A gente não pode caminhar. Mas assim, somos um com um irmão, digamos, adventista. Mas uma irmã aqui teria coragem de casar com um irmão adventista? Somos um com um irmão que é pentecostal, que ele, tudo para ele é de fogo, tudo para ele é... Né? Nós aceitaríamos ouvir esse irmão pregando no púlpito? A gente suportaria um irmão católico pregar para nós? Então, quando a gente fala assim, riqueza na diversidade, significa que, claro que você não vai caminhar com tudo que o irmão crê. Claro, irmãos. Mas você suporta escutar ele? Escutar o irmão que pensa diferente da gente, né? Eu mesmo tive que fazer um exercício muito profundo. O Senhor está me limpando de muita coisa ainda, que eu acreditava, que eu achava que era verdade. E eu tive que ouvir irmãos, pessoas que pensam diferente de mim, e tenho que exercito isso o tempo todo, porque... Né? Não vou entrar em detalhes aqui. Às vezes a gente vem de uma realidade, a gente vem de uma forma que nós estamos acostumados, então a gente está acostumado a escutar aqueles irmãos ali, então a gente escuta aqueles irmãos. Mas se vem um irmão diferente, né? Será que ele não tem nada de Cristo para acrescentar? Nada? Nenhuma coisinha? A gente não pode ganhar nada daquele irmão, porque ele é irmão, que ele é pentecostal, porque ele é de fogo, ele é aquele irmão... E às vezes, nós como somos uma assembleia mais didática, às vezes nós temos dificuldade de escutar os irmãos místicos. Tem irmãos que são mais místicos do que nós. E eu creio que eles têm alguma coisa de Cristo para nós. Então a riqueza na diversidade é pesado, não é fácil. A gente vê a riqueza de Cristo na diversidade. E como eu falei agora há pouco no início, para as irmãs... Acho que talvez as irmãs pudessem ver um pouco disso, não tenham tanto medo de conhecer rapazes ou moços de outras denominações e que as irmãs talvez pensem em se casar. Não tenham medo, não estou dizendo que todas pensam assim, de conhecer irmãos de outras localidades, outras assembleias, porque há riqueza na diversidade. Amém? Há riqueza. Então, às vezes a gente fica muito enclausurado na nossa forma de ver, naquilo que nós estamos acostumados. E uma outra coisa que mexeu comigo foi o que Gerson falou. Gerson disse uma coisa que me deixou muito impressionado, eu já tinha escutado essa frase. Ele falou o seguinte, presta atenção, irmãos, presta atenção. Olha o que Gerson falou. Naquilo que é essencial, unidade, somos um. O que é essencial? Nos fundamentos. Naquilo que é fundamento, seja um com o irmão. O que é fundamental, seja um com ele. Naquilo que não é essencial, irmão, naquilo que a Bíblia não é taxativa, naquilo que a Bíblia não é muito clara, liberdade. Tem coisas que a Bíblia ela não é absoluta. Dê liberdade. E em todas as outras coisas, amor. Isso me ganhou muito, irmão. Me ganhou profundamente, ou seja, unidade naquilo que é essencial, tem coisas que são inegociáveis, que a gente não pode negociar, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, isso é inegociável. Mas se o irmão gosta de ouvir uma música, digamos, diferente, a Bíblia ela é taxativa nisso? Então o que acontece? A gente tem que ter, amém, Luiz? Nós temos que ter esse ponto de vista. E concluindo, vou ter que fechar mesmo, porque outros irmãos têm que vir aqui, é o seguinte: o vento sopra para onde ele quer. Ele disse para Nicodemos que o vento tinha que soprava para onde queria
E eu passei toda a minha adolescência, fase adulta, sem entender isso. E nessa conferência o irmão falou que o carro vai para onde quer. E às vezes a gente não quer ir junto com o carro. Às vezes o Espírito Santo está dando uma direção, e nós, por causa da forma como nós cremos, por aquilo que nós estamos acostumados, a gente não quer ir na direção do vento, do Espírito Santo. A gente não quer ir na direção do carro. Foi o que eu ganhei, irmãos. Perdão pelo tempo que eu tomei um pouco. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. No primeiro dia de compartilhar, que foi o meu MEC, eu me senti assim, como se eu tivesse mergulhada na palavra, sabe? Eu me senti dentro da palavra. Muitas coisas que o Senhor falou conosco, através de MEC, através de Gerson, através de Estela, são ministrações que o Senhor vem falando nos nossos corações diariamente. Eu não digo não somente aqui no púlpito, mas diariamente, né? E eu fiquei feliz assim, porque muitas coisas foi confirmação para mim do Senhor, sabe, irmãos? Foi confirmação. Essa questão mesmo do seguir o Senhor e não olhar para o outro. Eu até tenho uns meses que eu compartilhei lá no grupo isso, né? Se a irmã à esquerda não quer, se o irmão à direita não quer, eu quero seguir em frente, olhar para meu Senhor. Não que eu não me importe com aquela irmã da esquerda, com aquele irmão da direita. Por aquela irmã da esquerda, por aquele irmão da direita, eu quero orar. Mas eu quero seguir o Senhor, firme, olhar para Ele, fazer a minha parte. Porque, irmãos, quando a gente realmente olha para o lado, a gente atrasa. A gente atrasa, né? Parece que não. Naturalmente falando, se você andar para frente, mas se você olhar para os lados, você vai tropeçar, você vai cair. É um atraso. E eu disse, Senhor, eu não quero mais isso. Então, eu tive algumas confirmações do Senhor, irmão. No falar do Senhor através de Gerson, eu comecei a ver que realmente o falar de Gerson era próprio para a Igreja de Salvador. Quando ele falou na questão da diversidade dos dons, da gente aprender a conviver com as opiniões diferentes dos outros, né? E caminhar em unidade, né? A questão de um só ministério, muitas outras coisas eu pude ganhar do Senhor através de Gerson. E quando ele falou a questão da mente, consciência, eu me lembrei uma questão minha, né? Eu vou dar um pequeno testemunho. Meu marido, né? Ele me põe em mãos um cartão para eu fazer as compras do mês. Quero dar um testemunho, né? Aqui é X das compras. E, irmãos, eu geralmente quase que eu não alcanço o valor. Eu sou muito econômica, né? Gasto só o essencial, procuro o que é sadio. Então, algumas vezes, eu fui tentada, tipo assim, a incluir, né, naquele valor, as minhas compras particulares, né? Porque sobra. Eu podia dizer assim, meu marido aqui, ó, não é X das compras aqui, fechou. Mas, irmãos, eu não tive paz. Eu não tive paz. O cartão dele que fica em minhas mãos é para fazer as compras de casa. Eu compro coisas para mim, né? Às vezes eu compro coisas para casa. Coisas para casa já pode até envolver um lençol, uma toalha. Mas o valor é das compras. E algumas vezes eu fui tentada, sabe? Poxa, não chega ao limite. Eu vou botar as minhas, né? Não sou de endividar, graças ao Senhor. E não tinha paz, irmãos, para fazer isso. Não tinha. E o Adãozinho, né, como diz Jesus, né, me tentando ali. E teve um momento que o Senhor falou comigo, no escondido, no oculto, seja fiel. 100% fiel. Meu marido não sabia. Sou eu que administro as compras, eu poderia dizer, pronto, aqui, a sua parte não é tal, minha parte é tal, que eu compro também no cartão dele. Mas não, irmão, o Senhor sabia. Além de não ter paz para envolver minhas compras particulares no cartão dele, que é o cartão das compras,
O Senhor sabia. O Senhor fala nos nossos corações. Parece pouca coisa, né? Parece quando a mulher rouba o marido, né? Vamos dizer assim. Mas não é. Eu não tinha liberdade. Né? E como Adão, né, estava insistindo ali comigo, o Senhor falou comigo. No oculto, no escondido, seja fiel. 100% honesta. E o que foi que aconteceu? Passamos 7 dias em Jiquiriçá, passamos 7 dias em Contagem, já não fiz as compras do mês, porque eu sabia que ia ficarmos fora praticamente 15 dias. Então, o valor que meu marido, Jorginho, dispensa no cartão, acho que chegou à metade. Equilibrei, né? Tinha que gastar com as viagens, chegou à metade. Então, quando ele foi efetuar o pagamento na internet, ele incluiu as minhas compras. Ele incluiu as minhas compras. Então, na hora o Senhor falou para mim, tá vendo? Não precisava. Paz, irmãos. Realmente foram dias assim especiais da parte do Senhor. E a gente sempre, assim, na conferência, a gente sempre busca os ensinamentos para a nossa vida. E interessante a palavra do irmão Gerson, na sexta-feira à noite, sobre essa relação, né? As 4 rodas, os 4 seres viventes, os céus governando a terra. Isso me chamou muito a atenção em relação ao corpo de Cristo, né? A realidade do corpo de Cristo, ao propósito do Senhor, naquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Isso foi algo que ganhou o meu coração. Também, nas últimas palavras do irmão Mac, no sábado à noite, no domingo de manhã, sobre a vida do apóstolo João, o Senhor falou muito ao meu coração sobre essa palavra, o trabalhar do Senhor na vida do apóstolo João, inclusive nas crises, né, que o apóstolo João enfrentou. E especificamente algo que o irmão Mac falou sobre ali em Lucas 9, quando Jesus envia os discípulos para os preparativos numa aldeia de samaritanos, e eles não o receberam, porque diz que o seu aspecto era como que ele ia para Jerusalém. E João, né, o seu irmão, pede uma autorização ao Senhor para enviar um foguinho ali, para destruir aquelas pessoas. Mas o Senhor repreende eles, né, porque eles não estavam agindo corretamente. E nós vemos lá, algum tempo depois, quando os samaritanos, em Atos 8, recebem a palavra, quem é enviado? Pedro e João. Então, nós podemos ver o trabalhar do Senhor na vida de João. E algo que o Senhor, a irmã contou algo pessoal, né, e algo assim que me chamou a minha lembrança, nesse trabalhar do Senhor, aplicando a nossa vida, como os irmãos sabem, eu sou do interior de Itaberaba, e inclusive eu sempre pensava e dizia para algumas pessoas lá, Salvador é a última cidade que eu gostaria de morar. Sabe aquelas pessoas do interior, cidade pequena, quando vê a cidade grande se assusta, né? E eu tinha esse sentimento. Algumas vezes que eu vim aqui, eu digo, olha, 3 dias é o bastante, está na hora de ir embora. E, por propósito do Senhor, uma questão familiar, nós tivemos que vir morar em Salvador. E mesmo neste propósito, eu dizia, eu vou, 2 anos é o máximo que eu fico lá. Depois de 2 anos, eu volto para a minha cidade. E, irmãos, eu tenho 6 anos aqui. E o que eu percebo
é que o irmão pode levantar, Senhor. É que Deus tem trabalhado na minha vida em participar com os irmãos aqui. Eu fico muito sentado. Lá em Itaberaba, os irmãos sabem, né? Tem um encargo do Senhor ali com os irmãos, de muita atividade. Mas aqui eu fico sentado, porque o Senhor tem um propósito de aprendizado. Eu vejo tanto amor na vida dos irmãos. Isso tem me ensinado tantas coisas, mesmo sentado, calado. Eu tenho aprendido tanto nestes 6 anos. Isso é propósito do Senhor, não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor disse: é hora de parar e ouvir e aprender. Temos considerado o momento de voltarmos para a nossa cidade, mas eu louvo ao Senhor, né, porque aquilo que o Senhor falou, essa foi a primeira conferência que eu participei lá no Recanto, só um dia, né, porque nos outros dias eu tive que trabalhar, mas isso ganhou o meu coração. O tempo do Senhor, aquilo que o Senhor agiu na vida do apóstolo João, levando a ver de que espírito o Senhor queria ele levá-lo. É o espírito que o Senhor quer na sua igreja, nas nossas vidas, nesse tempo, de esperar nele, de confiar nele e saber que não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. Amém, irmãos? A paz, irmãos. Quando eu cheguei na conferência, eu me lembro que eu falei assim: Senhor, fala comigo nessa conferência. E lá eu percebi que ele não só falou, mas me deu vários puxões de orelha. E uma das palavras assim que mais me tocou, e eu vi que já é o falar do Senhor constantemente na minha vida, é a questão de não andar preocupado com as coisas deste mundo. O irmão Mac, no sábado, ele falou que o inimigo usa o ontem para te condenar do passado. Ele usa a sua fraqueza, porque ele conhece todas as suas fraquezas. O inimigo usa também a palavra amanhã. E aí me veio no coração a questão do não andar preocupado com as coisas deste mundo. Eu já estava ontem, quando eu fui dormir, eu já estava pensando: amanhã não vou para a reunião, não. Porque tem minha geladeira para dar uma olhada, tem meu computador que parou, tem isso para fazer, tem prova para corrigir. É tanta coisa que você pensa do decorrer da semana, que aí me veio a palavra do Senhor. Hoje, a vida do Senhor é uma batalha diária. É o hoje. Amanhã, confia no Senhor. É o amanhã. E aí, irmão Mac também, ele fala que o inimigo ele usa tudo isso para nos impedir de buscar o hoje com Cristo. E ele fala que a cruz nos liberta do mundo, do pecado e do nosso ego. A cruz se torna nossa amiga, se você se permitir. A cruz é uma mensagem de amor. Ela nos liberta. Pegue sua cruz, negue-se e me siga. A palavra me siga, quando ele fala constantemente até da vida de Pedro: siga-me. Não é vá adiante, não é tente resolver, não é faça as coisas. Eu tenho esse problema, eu acho, que eu quero resolver tudo, eu quero dar providência de tudo, eu quero providenciar as coisas todo mês. Mas é o siga-me, faça tudo ao seu tempo. Desfrute do hoje, o hoje com Cristo. Amém. Paz, amados. Essa conferência marcou também na minha vida, em termos de estar junto com os irmãos. Eu faço 1 ano na presença do Senhor aqui com os irmãos, e é um tempo de crescimento para mim, como falou o irmão agora aqui, de compartilhar o amor. Na verdade, eu vim de uma outra denominação, eu tenho na presença do Senhor quase 27 anos, e quando nós aceitamos ao Senhor, o Senhor nos recebe como filho. Nós, no primeiro amor, no primeiro momento, recebemos aquele impacto do primeiro amor, e o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nossos corações
para nós conhecermos o amor do Senhor. É um amor ágape, é um amor que transforma, é um amor que muda o nosso caráter no Senhor. É um amor que nós reconhecemos o outro irmão, aquilo que nós nunca vimos, e começamos a compartilhar com amor, com o irmão. Né? E isso é algo transformador do Espírito Santo, a palavra que foi lida aqui, que a água regeneradora do Espírito Santo, ele nos lava, ele nos trata, né? E todos os nossos pecados ficam como um charco de lodo no pântano, na verdade, tirando todas as nossas mágoas e pecados. E isso é algo transformador, como Jesus falou para Nicodemos, que é o nascer de novo, é o regenerador. Então, o nascer de novo é uma nova visão que o Senhor nos dá para vermos o reino de Deus. Isso é ver o reino. E ver o reino é amar uns aos outros. É a palavra que foi dita do perdão. O perdão traz cura. O perdão tira a mágoa. E quando não é lançado o perdão, quando não é transmitido o perdão, existe uma palavra chamada psicossomática, ou seja, quando a mágoa, os rancores, as tristezas são somatizadas em nossas vidas, elas geram, na verdade, enfermidade, dores, rancores, enfermidades, são psicossomáticas. Isso, na verdade, o organismo ele começa a desencadear todas essas enfermidades por conta de uma palavra, o perdão. O perdão, quando não é gerado, ele traz todos esses males, mas o maior mal que nós tínhamos era o pecado, mas por conta do perdão de Deus, todo esse nosso pecado foi lançado para o mar do esquecimento, e o Senhor nos gerou de novo. E o que eu quero trazer, na verdade, é que os irmãos continuem com esse mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus, que amemos uns aos outros. Não perca esse sentimento de estar amando, cuidando de uns aos outros, orando, intercedendo uns para os outros, porque cada um tem seus problemas, suas dificuldades diárias. Só o Senhor pode cuidar de cada um de nós. Não julguemos uns aos outros. Cada um ore pelos seus irmãos, cuide do seu irmão, porque na verdade isso nos traz alegria, a satisfação de estar aqui no local. Nós observamos os testemunhos de uns aos outros e vimos que isso é amor. E na verdade eu estou aqui por causa desse sentimento que me atraiu. Me atraiu esse sentimento, trouxe minha família para aqui por conta desse sentimento. Não foi por conta de outras coisas, de amizade, porque eu tenho muitos amigos aqui da minha infância, né? Que eu poderia estar aqui por amizade, mas o Senhor me atraiu para aqui, por conta do sentimento que esteja imperando, operando neste lugar e nos vossos corações. Não deixe sair esse sentimento em vossos corações. Amém. Irmãos, devido ao tempo, né, a gente vai ter que interromper aqui o ruminar. Se o Senhor conduzir, na semana que vem a gente pode dar continuidade. Mas eu queria aproveitar esse tempo e também fazer a minha parte aqui do ruminar. Eu quero ler 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Aí diz o seguinte, o texto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. E agora, também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Pega o versículo 10, 13 também. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação ou provação, né? Que não fosse humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados,
acima do que podeis resistir. Acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também por meio dela uma saída para que a possais suportar. Nosso irmão Mac, né, no pós-conferência, na quarta-feira, lá em Lauro de Freitas, ele trouxe-nos essa palavra de 1 Coríntios 1,13. Fiel é Deus. E sabe que nós, com a familiaridade das palavras, nós acabamos perdendo o sentido, a realidade que elas têm. E ele falou sobre fiel é Deus. Sabe, nós costumamos usar camisas com esse slogan, Deus é fiel, não é verdade? Nós costumamos usar nos nossos carros, colocamos aquela frase, Deus é fiel. Teve alguém que até perguntou, Deus é fiel, e você? Perguntando se você era fiel. E nós usamos essas palavras comumente, né? Colocamos nas paredes, no quadro, e de alguma maneira essas palavras elas começam a perder o sentido. O que significa a fidelidade de Deus? O que significa dizer Deus é fiel? Nós podemos ter como um pensamento, mas que isso não tem nenhum efeito efetivo em nossa vida. O que significa para você dizer que Deus é fiel? E é interessante, irmãos, que essa palavra tenha sido dita aos coríntios, porque a igreja em Corinto é uma igreja que nós podemos chamar, com toda a reverência, uma igreja problemática. É verdade ou não é? Vamos citar os problemas da igreja de Corinto? Primeiro, no capítulo 1 e 2, você tinha lá divisão. Paulo diz, olha, não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E ele fala lá, refiro-me ao fato de um dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e o bonitinho diz, eu sou de Cristo. Ainda assim estava com o coração divisível. É uma igreja que tem esse tipo de problema. Você vai caminhando mais, Paulo vai dizer que não pôde falar como espirituais, e sim como a carnais, é uma igreja carnal. Quando chega no capítulo 5, há um pecado que todos nós nos envergonhamos. Tinha um irmão lá, a Bíblia diz que ele era um irmão, que estava coabitando com a madrasta dele, a mulher do pai dele. E esse assunto estava no seio da igreja, não tinha sido devidamente tratado. Quando você chega no capítulo 10, no capítulo 11, você tem lá um problema com os ídolos, não sei se é no capítulo 11, a mesa do Senhor e a mesa dos ídolos. 8. Você tinha também um problema de irmãos que estavam levando à justiça outro irmão. E quando você chega numa situação desse nível, eu poderia citar outros problemas aqui que existiam na igreja em Corinto, que está lá na Bíblia, mas nós não temos tempo para isso. É interessante que essas palavras tenham sido ditas a Corinto por causa dessa condição. O irmão Mac disse o seguinte, irmão, essa palavra, fiel é Deus, e a palavra que nós lemos no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele disse que esses dois versículos, eles funcionavam aqui em Corinto como que uma sustentação, sabe? Eu ganhei uma estante lá, eu até me lembrei desse fato. Eu ganhei uma estante lá, mas os meus livros estavam encaixotados, não tinham onde colocar, e eu ganhei uma estante. Sabe, a estante não era uma estante nova, e uma das partes dela tem que ser sustentado com os livros, porque você bota, se você tirar os livros, ela faz assim, ela arreia. Tinha que ser sustentado com os livros. E o irmão Mac falou o seguinte, olha só, esse versículo, fiel é Deus, e sedes firmes e inabaláveis, sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho, vossa obra não é vã. Ele disse, irmão, eles funcionam como duas sustentação dos dois lados da estante. Ela está cheia de livros, então você tem de um lado esse versículo, e você tem de um outro lado outro versículo. E no meio da igreja em Corinto, o que é que você tem? Você tem um bocado de problemas que precisam ser tratados.
Você sabe o que acontece conosco quando a gente vê os problemas? Eu já ouvi isso. Eu não vou querer ficar nessa igreja, não. É uma igreja problemática. Eu vou embora. Irmão, se nós tivermos uma visão de que fiel é Deus, nós permaneceremos pela graça do Senhor. Nós precisamos enxergar que quem sustenta a estante, quem nos sustenta, é o próprio Senhor. E a nossa visão, essa palavra fiel é Deus, ela não pode ser para nós, qual é a palavra que nós falamos, Lu, lá no grupo, que é um jargão. Ela não pode ser para nós um jargão, uma palavra que nós usamos como alguns cristãos usam a Bíblia na estante. Está aberta no Salmo 91. Não pode. Nós precisamos entender, meus amados, e eu queria aqui também falar aos irmãos que estão passando por problema individualmente. Amados irmãos, fiel é Deus. Eu quero te dizer sobre a crise financeira que tem apertado um bocado de nós. Fiel é Deus. Deus é fiel, irmãos. Quando você vê que Deus é fiel, você vê que Ele assumiu o controle absoluto de tudo. Mesmo os problemas que existiam lá em Corinto, a questão do tratamento, a questão de lidar com todo o nível de problema que tinha lá, Deus é fiel. E Ele vai lidar e vai tratar adequadamente todas as coisas. Nós poderíamos falar mais ainda, e podemos misturar as mensagens que nós ouvimos aqui nisso que eu estou falando. Que é ser um vencedor? Ser um vencedor é ser um cristão normal. Isso tira todo o peso, né? É ser um cristão que experimenta a graça de Deus no seu tempo. Ser um vencedor não é ser o Otmani, não. Não é ser o irmão X ou o irmão fulano, ou Beltrano, eu queria ser como o irmão fulano. Não. Deus disse que fez a obra dele no primeiro dia, e Ele disse que estava o quê? Muito o quê? Ele disse que estava bom. Sabe aquele irmão que se converteu? Cadê Paulo? Paulo converteu-se tem quantos dias? 15 dias, mais ou menos. Deus olha para Paulo e diz assim, se ele estiver respondendo ao amor de Deus, ele está dizendo, tá bom. É a resposta de Deus para aquele momento. Deus não vai querer dele que ele seja um cristão mais maduro da face da terra, não. É a resposta de Deus para esse momento. A pergunta que nós fazemos é, diante de tudo que nós ouvimos, que os irmãos ruminaram aqui, que nós ouvimos na conferência, que isso que nós estamos falando aqui, irmão, nós estamos respondendo ao seu amor? Qual é a nossa resposta? Fosse fiel no muito, não é isso? Deus é bom, né? Fosse fiel no pouco, agora Ele coloca sobre o muito, não é isso? Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que Deus nos ajude a percebermos que Ele nos sustenta e que nós temos que dar uma resposta do nosso coração a Ele, porque Ele é muito mais que merecedor. Que o Senhor nos conceda graça. Nós vamos ter que parar o ruminar, já são 12 horas, e vamos entrar